Imagine um homem que nunca saiu da cidade onde nasceu, nunca viajou, nunca conheceu o mar, nunca foi à guerra, nunca viveu um romance épico. Passou a vida inteira num raio de poucos quilômetros, numa cidade fria do norte da Europa, numa rotina tão rígida que os vizinhos acertavam os relógios pela hora em que ele passava na rua. E ainda assim, esse homem mudou a filosofia para sempre. Sacudiu os alicerces da ciência, da ética, da política e da religião. Fez com que pensadores geniais antes dele, Descartes, Hume, Leibniz, parecessem incompletos. E o fez sentado numa cadeira, com uma pena na mão, numa cidade chamada Königsberg. Seu nome era Immanuel Kant. E a história dele começa, como toda grande história, com uma crise. O ano é 1724. Königsberg, na Prússia, hoje território da Rússia. Uma cidade portuária, fria, cinzenta, cheirando a peixe e carvão. Numa família pobre, de um artesão de celas, nasce o quarto filho, frágil, pequeno, com saúde precária desde criança. Sua mãe, Ana Regina, era uma mulher de fé profunda, pietista, uma corrente do protestantismo que valorizava não apenas o ritual, mas a experiência interior, a honestidade moral, a consciência viva. Foi ela quem moldou o caráter de Kant. Quando Kant tinha apenas 13 anos, Ana morreu. Ele nunca a esqueceu. Décadas depois, já velho, ele escreveu sobre a mãe com uma ternura rara para um filósofo tão analítico. Ela plantou em mim o germe do bem. A família não tinha dinheiro para a educação, mas havia um pastor, Johann Georg Schultz, que reconheceu naquele menino magricelo uma inteligência fora do comum. Foi ele quem abriu as portas para que Kant entrasse no Collegium Fridericianum, uma escola rigorosa, quase monástica. Ali, o jovem Kant aprendia latim, grego, matemática e teologia, mas também aprendia algo mais valioso, a disciplina do pensamento, a ideia de que a mente humana pode, e deve, ser treinada como um músculo. Aos 16 anos, entrou na Universidade de Königsberg, estudou física, matemática, filosofia, e foi apresentado ao pensamento que dominava a Europa, o racionalismo de Descartes e Leibniz, a ideia de que a razão pura pode revelar todas as verdades do universo, e o empirismo de Locke e Hume, a ideia de que tudo que sabemos vem da experiência, dos sentidos. Dois campos, duas visões de mundo, em guerra, e o jovem Kant, ainda sem saber, estava prestes a entrar no meio desse conflito como um árbitro inesperado. Por anos, Kant foi professor particular. Ensinava filhos de famílias nobres prussianas para sobreviver. Enquanto isso, publicava textos sobre física, astronomia, até sobre terremotos. Sim, Kant escreveu sobre o terremoto de Lisboa de 1755, um dos maiores desastres naturais da história europeia, que matou mais de 60 mil pessoas, abalou a fé de uma geração inteira. Mas nada ainda do grande Kant. Ainda não. Então chegou David Hume. Hume era escocês, brilhante e perturbador. Ele havia chegado a uma conclusão demolidora. Não existe causalidade no mundo real. Quando vemos uma bola bater em outra e a segunda se mover, não estamos vendo causa e efeito. Estamos vendo dois eventos que acontecem juntos, repetidas vezes. O cérebro humano cria a ilusão de conexão, mas a conexão não existe na natureza, só existe no hábito. Isso pode parecer abstrato, mas pense nas consequências. Se não há causalidade real, a ciência inteira perde sua base. A física de Newton desmorona. A medicina não tem fundamento. Fumar causa câncer não seria uma lei, seria apenas um hábito de observação. Asterisco. Hume, em essência, colocava uma bomba debaixo de todo o conhecimento humano. E Kant leu Hume, e foi como um balde de água fria no rosto. O próprio Kant descreveu assim, em palavras que ficaram famosas na história da filosofia. Hume me despertou do meu sono dogmático. Ele tinha mais de 40 anos. A maioria das pessoas, a essa altura, defende o que já sabe, protege o que já construiu. Kant fez o oposto. Ele demoliu tudo o que havia estudado e começou do zero. Por 11 anos, ele ficou quase em silêncio. Não publicou praticamente nada de relevância. Seus colegas achavam que havia perdido o brilho, que tinha desistido, que a filosofia o havia derrotado. O que eles não sabiam era que ele estava construindo algo que ninguém jamais havia tentado.
Kant tem 57 anos. Publica um livro com o título mais intimidador da história da filosofia: Crítica da Razão Pura. O mundo filosófico não sabe o que fazer com aquilo. O livro era denso, técnico, quase impenetrável. O próprio Kant admitiu que havia escrito rápido demais para ser claro. Mas para quem conseguia atravessar aquela floresta de conceitos, havia uma descoberta extraordinária no centro. Kant havia encontrado uma terceira saída para o impasse entre racionalistas e empiristas. Eis a ideia central, simples de enunciar, revolucionária nas consequências. O mundo não nos dá o conhecimento pronto. Nossa mente é que organiza o mundo. Antes de Kant, os filósofos perguntavam: como a mente humana se adapta ao mundo? Kant inverteu a pergunta: como o mundo aparece para a mente humana? Espaço, tempo, causalidade, esses não são propriedades do mundo lá fora. São as ferramentas que a nossa mente usa para organizar a experiência. Não enxergamos o mundo como ele é, enxergamos o mundo como nossa mente nos permite enxergá-lo. Ele chamou isso de sua revolução copernicana. Assim como Copérnico tirou a Terra do centro do universo, Kant tirou o mundo do centro do conhecimento e colocou a mente humana no centro. Isso resolvia o problema de Hume. Causalidade não está lá fora no mundo, está dentro da estrutura da nossa mente. É uma categoria que usamos para organizar experiências. Não é uma ilusão, é um instrumento. E é universal, porque todos os seres humanos têm a mesma estrutura cognitiva. A ciência estava salva, a razão estava salva, mas com um preço. Jamais poderemos conhecer o mundo como ele realmente é. Só podemos conhecer o mundo como ele aparece para nós. A coisa em si, o Ding an sich, está para sempre além do nosso alcance. É uma das ideias mais humilhantes e libertadoras da história do pensamento. Mas Kant não parou na teoria do conhecimento. Havia uma segunda questão que o assombrava ainda mais: como devemos agir? O século XVIII era uma época de guerras religiosas se acalmando, mas também de novas dúvidas. Se Deus existe, mas não pode ser provado pela razão, e Kant demonstrou isso na Crítica, então a moral não pode depender de Deus. Senão, ela desmorona com a fé. Kant precisava fundar a ética em outro lugar, e ele encontrou esse lugar no único território que considerava inviolável: a razão humana. Surgiu assim o seu conceito mais famoso, o imperativo categórico. A formulação mais conhecida é esta: age apenas segundo aquela máxima pela qual possas ao mesmo tempo querer que ela se torne uma lei universal. Traduzindo, antes de agir, pergunte-se: e se todo mundo fizesse isso? Se você quer mentir para se beneficiar, pergunte: e se todos mentissem sempre, a sociedade colapsaria. Logo, mentir é errado, não porque Deus proíbe, não porque a lei pune, mas porque a razão mesma torna isso contraditório. Isso era revolucionário e perigoso, porque Kant estava dizendo que a moral não vem de fora, de um rei, de um padre, de um livro sagrado. A moral vem de dentro de cada ser racional. Você é o legislador de si mesmo. Cada ser humano tem dignidade absoluta, não porque é criado à imagem de Deus, mas porque é um ser racional, capaz de agir por dever. E isso torna um fim em si mesmo, nunca um meio para os fins de outro. Kant escreveu isso décadas antes da Revolução Francesa, décadas antes de os direitos humanos se tornarem um conceito político global. Mas havia uma tensão brutal no coração dessa ética. Ela é inflexível. Não importa as consequências. Não importa o sofrimento. Se a ação é errada, é errada. Ponto. Mentir é sempre errado, mesmo para proteger o inocente. Essa rigidez deixou gerações de filósofos furiosos. E, de certa forma, nos força uma pergunta desconfortável. Você age por dever, ou apenas quando é conveniente? Immanuel Kant morreu em 1804. Tinha 79 anos. Nunca havia saído de Königsberg. Seus últimos anos foram marcados pelo declínio físico e mental. O mesmo homem que havia mapeado os limites da razão viu a sua própria razão se apagar, lentamente. Suas últimas palavras registradas foram simples, quase inesperadas para um filósofo tão austero. S. Escute. Está bem. O que Kant nos deixou não é apenas filosofia acadêmica, é um convite permanente. Ele nos ensinou que o maior obstáculo ao conhecimento não é a ignorância, é a certeza prematura. Foi preciso um Hume para acordá-lo.
Foi preciso humildade para admitir que tudo o que sabia precisava ser reconstruído. Aos 40 anos, depois de uma carreira, ele começou do zero. Ele nos ensinou que a dignidade humana não é negociável. Você não vale o que produz, o que acumula, o que aparenta. Você vale porque pensa, porque escolhe, porque é capaz de agir por princípios, não apenas por instinto ou conveniência. E ele nos ensinou, talvez acima de tudo, que a vida examinada não precisa de palco. O homem que nunca saiu de Königsberg iluminou o mundo inteiro, não com aventuras, com pensamento ponto no mundo que recompensa quem faz barulho. Kant é um lembrete incômodo. A pergunta mais difícil que você pode fazer não é o que os outros vão pensar. É, se todo mundo agisse como eu estou prestes a agir, que mundo seria esse? Pense nisso.